Olá, a Rádio e a TV Justiça apresentam a partir de agora mais uma edição do Link CNJ, um programa do Conselho Nacional de Justiça que traz reportagens e conversas exclusivas sobre o mundo jurídico. E hoje vamos falar de letramento racial, uma forma de conscientizar as pessoas sobre o racismo e capacitá-las para reconhecer, criticar e combater atitudes racistas. Já em 2015, o CNJ determinou a reserva de 20% das vagas para negros nos concursos públicos para a magistratura. E em 2022, veio uma política mais ampla com o Pacto Nacional do Judiciário pela Equidade Racial. O pacto prevê, por exemplo, uma formação continuada de magistrados de todo o país para lidar com o tema. O Poder Judiciário ele sai na frente com esse objetivo de fazer com que a gente preencha uma lacuna na nossa formação educacional, na nossa formação pessoal e pense como as questões raciais estão presentes no nosso dia a dia e como a história dos negros e dos africanos, de seus descendentes, influenciou na formação da sociedade. O letramento racial é justamente esse olhar crítico sobre o assunto e a disposição de mostrar o alcance do racismo, inclusive em decisões judiciais. E com isso a gente pretende melhorar o nosso trabalho, a prestação do nosso serviço e, mais ainda, produzir decisões judiciais que sejam mais justas e que estejam mais próximas da condição humana, atravessadas pela questão racial. Um grande reforço dessa política foi a instituição de bolsas para candidatos negros e indígenas à magistratura. Nessa gestão do ministro Luiz Roberto Barroso, nós lançamos esse programa. Existe um acordo de cooperação técnica com a Fundação Getúlio Vargas e com a sociedade civil, onde se criou um fundo, e essas pessoas que tiveram aprovação no ENAM são selecionadas e tem a concessão de bolsa de estudo em curso preparatório para a magistratura e um apoio financeiro para acelerar essa carreira. Então, esse é um programa muito valioso também para o CNJ, porque a gente pretende aumentar a participação de pessoas negras no Poder Judiciário. Hoje estamos em torno de 13,9% e o nosso objetivo é que a gente possa atingir os 20%, como a política de cotas prevê. Para falar sobre o assunto, eu converso agora online com Mara Lina do Carmo, juíza do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, com sede em Brasília. Converso também com Adilson Moreira, professor de Direito da Fundação Getúlio Vargas, mestre e doutor pela Faculdade de Direito de Harvard e autor do livro Letramento Racial, uma proposta de reconstrução da democracia brasileira. E ainda Marcos Queiroz, professor no Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, o IDP. Muito obrigado a vocês três pela participação aqui no Link CNJ. Eu começo com uma pergunta para a doutora Mara. Na reportagem, doutora Mara, a gente já avançou um pouquinho no conceito de letramento racial, mas eu peço que a senhora vá além. Nos ajude a entender por que uma sociedade como a brasileira precisa ter o letramento racial como uma ferramenta importante para a convivência entre as pessoas. Por favor. Guilherme, a importância do letramento racial na sociedade brasileira é altíssima, porque nós vivemos em uma sociedade que é fundada em bases escravocratas e isso, embora tenha acabado a escravidão há muitos anos, a gente ainda vive uma sociedade que tem relações baseadas no racismo. E sem o letramento racial, não há possibilidade de se compreender a importância da relação da escravidão que aconteceu há muitos anos atrás com o que a gente vive hoje e que ainda se repete. A gente tem relações sociais que ainda se baseiam na estrutura racista. Isso significa dizer que se não conhecemos não somente a questão histórica de formação do Brasil, mas também, se não temos a consciência a respeito das questões raciais, não vamos compreender os fenômenos que se apresentam e que acabam fazendo com que pessoas negras sejam sempre colocadas ou sempre vistas como aquelas destinadas aos lugares de subalternização. A gente tem a lei que determina que o ensino afro-brasileiro tem que fazer parte do currículo das escolas, na Lei 10.639, mas até hoje a gente não percebe
essa prática de forma adequada. Então, temos uma sociedade que se forma sem compreender como foi a origem do Estado brasileiro e o quanto isso afeta até hoje todas as relações, sejam elas no judiciário, onde estamos falando agora, sejam elas as relações, até mesmo as relações interpessoais. Todas elas são permeadas por essas questões raciais e por isso eu acredito que o letramento racial é essencial. Doutora Adilson, na abertura do programa eu disse que o senhor escreveu um livro chamado Letramento Racial, uma proposta de reconstrução da democracia brasileira. Eu gostaria que o senhor abordasse a questão democrática, por favor. Nós devemos entender o conceito de letramento racial a partir de 3 elementos. Primeiro, a informação. Então, como foi dito para a doutora Mari, nós precisamos ter conhecimento dos processos responsáveis pela reprodução de disparidades raciais no Brasil. O segundo elemento é a inspiração. Então, o que a nossa Constituição, o que a legislação infraconstitucional, o Estatuto da Igualdade Racial, a Lei 7.716, fala sobre as formas de combate ao racismo, as formas de produção da inclusão racial. E um terceiro elemento é o da ação. Mas, além de compreender quais são os fatores responsáveis pela reprodução de disparidades entre negros, brancos e indígenas, além do conhecimento da legislação, dos mandamentos constitucionais referentes à promoção da igualdade racial, nós precisamos de ações concretas. E ações que devem ser tomadas pelas pessoas nas interações cotidianas e também pelas instituições, sejam elas públicas e privadas, ou seja, ações voltadas para a promoção da igualdade, ações voltadas para a eliminação dos processos de estigmatização que afetam as chances de vida, especialmente de pessoas negras e indígenas no Brasil. Eu quero ouvir o doutor Marcos com essa mesma perspectiva. Afinal, qual a importância do letramento racial na sociedade brasileira? É sempre bom lembrar que a gente é um país, né, o Brasil, majoritariamente negro, né, composto ali pela soma de pessoas pretas e pardas. Portanto, versar-se sobre a questão racial, entender as manifestações do racismo, é falar da sociedade brasileira. Não é falar especificamente de um setor da nossa sociedade, mas de algo que envolve, como a Adilson muito bem coloca em suas obras, de um pacto para que a gente, de fato, construa uma democracia na nossa sociedade, né? De que, de fato, as pessoas tenham ali direitos iguais, independentemente da sua origem, da sua cor de pele, da sua raça, do seu gênero, da sua classe. Portanto, eu acho que essa é uma questão importante para a gente se versar do ponto de vista do letramento racial, porque sem ele a gente não concretiza e não efetiva os princípios da nossa ordem constitucional. E aí eu acho que dá para a gente pensar, dialogando muito com a Adilson, nessas 3 escalas, né? Primeiro, a informação e o entendimento, né? E aí saber operar um pouco os conceitos, operar um pouco os dados, as estatísticas que nos informam sobre a manifestação do racismo na nossa sociedade brasileira, especialmente entendendo que o racismo não é preconceito muitas vezes, né? O racismo é a manifestação de uma relação de poder e que muitas vezes não precisa ser consciente. Também versar-se historicamente, e é entender como o racismo se expressa na sociedade. Entender que há um grupo discriminado por conta da sua cor de pele. E terceiro, né, também dialogando com a Adilson, que é entender um pouco esse marco jurídico antirracista que temos no Brasil, especialmente a partir do marco da Constituição de 88, que é uma Constituição pluralista, que constrói uma noção de país que pensa nos diversos povos formadores, como está no nosso artigo 215, 216, e que tem um compromisso, lá nos seus primeiros artigos, inclusive, de enfrentamento às desigualdades, inclusive a desigualdade racial. Então, é entender esse marco normativo, porque se a gente não entende ele também e aplica ele, muitas vezes nós não estamos atuando na seara da legalidade. Seja a Lei 10.639, sejam as leis de cotas de 2012, 2014, seja inclusive a Convenção Interamericana contra o Racismo que o Brasil aprovou em 2022 com status de emenda constitucional. Ou seja, hoje na nossa Constituição a gente tem todo um título
que foi aprovado com o Estado de Emenda Constitucional, que versa sobre a necessidade do Estado brasileiro e das instituições privadas do mundo corporativo de adotar medidas de enfrentamento ao racismo, de promoção da igualdade racial. Como é que o judiciário, o sistema de justiça como um todo, se encaixam na questão do letramento racial? A gente tem percebido, nos últimos anos, avanços significativos no judiciário em relação à promoção da equidade racial. O Conselho Nacional de Justiça é o órgão que está, digamos assim, capitaneando essas mudanças, né? Sendo ele o órgão responsável pela administração, pelo controle administrativo de todo o judiciário, do estabelecimento de políticas públicas relacionadas ao Poder Judiciário. O Conselho Nacional de Justiça tem trazido inovações nessa área relacionada à equidade racial, como, por exemplo, o Pacto da Equidade Racial, o Fórum Nacional de Equidade Racial. Também nós vimos agora a concessão de bolsas de estudos e de incentivos para estudantes negros, para que possam se preparar para a magistratura. E, especialmente, eu diria que o Conselho Nacional de Justiça tem apresentado ao Brasil a composição efetiva do Poder Judiciário, né? Porque até pouco tempo, porque eu digo que 2014, que foi o primeiro censo do Poder Judiciário, até então não se sabia qual era a composição do Poder Judiciário em relação à raça. E a gente tem o quê? Uma década, né, basicamente. Então, desde lá para cá, a gente tem visto o Conselho Nacional de Justiça atuar de forma muito ativa nesse aspecto de trazer os elementos, porque a gente precisa conhecer a realidade para poder modificá-la, para poder ajustar o que tem que ser ajustado enfim, alcançar uma equidade racial. E, com isso, temos visto que a magistratura não representa a sociedade brasileira, que é majoritariamente negra. Nós temos cerca de 14,5% de juízes que se autodeclaram negros, né, entre pretos e pardos, e precisamos melhorar muito no quesito, tanto em relação ao ingresso de mais pessoas negras, como também, eu volto a falar, a importância do letramento racial, porque sem uma condição de julgar, considerando a realidade do Brasil em termos de composição racial, não é possível entregar a justiça de modo efetivo. Doutor Marcos, o letramento racial tem várias, digamos, formas de ser aplicada, mas uma delas é o uso de um vocabulário próprio. Eu queria que o senhor nos falasse um pouco sobre isso, sobre a importância disso, mas daqui a pouquinho, logo depois do intervalo. O Link CNJ, portanto, faz uma breve pausa e volta já já. O Link CNJ está de volta, transmitido pela rádio e pela TV Justiça. E hoje falamos de letramento racial, uma forma de conscientizar as pessoas, a sociedade como um todo, sobre o racismo e também capacitá-los para reconhecer, criticar e combater atitudes racistas. Os nossos convidados são Mara Lina do Carmo, juíza do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, com sede em Brasília. Também Adilson Moreira, professor de Direito da Fundação Getúlio Vargas, mestre e doutor pela Faculdade de Direito de Harvard e autor do livro Letramento Racial, uma proposta de reconstrução da sociedade ou da democracia brasileira. E ainda Marcos Queiroz, professor no Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, o IDP. Doutor Marcos, no bloco anterior eu deixei uma questão no ar para o senhor abordar agora. Eu pedi que o senhor nos falasse sobre uma das ferramentas para se usar o letramento racial, que seria um vocabulário próprio. Qual a importância disso? Muita gente às vezes desdenha, talvez não tenha compreensão da necessidade de um vocabulário adequado para tratar de questões como esta, como a questão de gênero. Eu gostaria que o senhor nos falasse um pouco sobre isso. Apropriar-se de um vocabulário de enfrentamento ao racismo, atrelado à ideia de letramento racial, é justamente se apropriar de uma bagagem de intelectuais, de movimentos, de pesquisas que refletiram historicamente como o racismo se manifesta socialmente. E, de certa forma, dialogar ali com quem está na linha de frente tentando construir uma sociedade mais democrática, né? A manipulação desses conceitos, dessas pesquisas, desses vocabulários, ajuda, como algumas pesquisas já apontam, a entender como o racismo se manifesta no sistema de justiça. Por exemplo, na manutenção dos espaços de poder, seja ali nas formas de ingresso na magistratura, seja ali nas progressões de carreira, seja quem vai acessar os tribunais superiores, também na forma como
os magistrados e o público-alvo do sistema de justiça é tratado nas formas de tratamento, né? Tem a dissertação da Raíssa Gomes, que tem um título que virou livro, é Cadê a Juíza? Porque muitas vezes o Poder Judiciário constrói uma imagem que é refletida em relação ao imaginário comum de que não há juízas negras no Brasil. E muitas vezes que há o réu privilegiado ali do ponto de vista da violação de direitos. Também na construção de estereótipos, como o Poder Judiciário é um ator que reproduz ali estereótipos que desumanizam, que relativizam ali a cidadania da população negra. Eu sugiro 2 caminhos na minha obra Letramento Racial, uma proposta de reconstrução da democracia brasileira. Primeiro, o processo de letramento racial envolve uma educação para a democracia. Então, o letramento racial deve começar na escola primária. Nós devemos começar a ensinar crianças, na mais tenra idade, preceitos jurídicos e políticos básicos, como o que é igualdade, o que é liberdade, o que é justiça e o que é solidariedade. E isso pode ser feito das mais variadas maneiras, por meio de contos, de histórias, nas quais nós vamos mostrando para crianças o que é certo e o que é errado, de acordo com os princípios jurídicos e democráticos que devem regular a nossa sociedade. Além disso, e especificamente nas carreiras jurídicas, é importante que as disciplinas de direito antidiscriminatório e de direito das relações raciais sejam obrigatórias em todas as faculdades de direito do Brasil. E as escolas judiciais têm desempenhado um papel muito importante nesse aspecto, né, da formação, e trazido cada vez mais essa temática, graças ao que disse o próprio o Dr. Marcos, falou, né, a questão daquelas pessoas negras que estão no judiciário têm atuado significativamente para essa mudança, e embora sejam poucos juízes negros, considerando a quantidade de pessoas negras na população, cerca de 14% apenas, né, de juízes negros, então é muito pouca gente para tanto trabalho de trazer o letramento racial, mas ainda assim têm sido feitas mudanças significativas nesse aspecto, e as escolas judiciais têm sido permeadas pela presença das pessoas negras, assim como tem acontecido em outras instituições, como o próprio Conselho Nacional de Justiça, fazendo com que esse conhecimento ele vá se espalhando por todo o judiciário e trazendo uma qualidade ainda melhor para os juízes e juízas que têm entrado, né, que têm recém-ingressado na magistratura, assim como melhorado a qualidade técnica dos juízes que já estão. Bem, chegamos ao fim da nossa entrevista. Eu agradeço a participação de vocês três. Nós conversamos com Mara Lina do Carmo, juíza do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, com sede em Brasília. Também Adilson Moreira, professor de Direito da Fundação Getúlio Vargas, mestre e doutor pela Faculdade de Direito de Harvard e autor do livro Letramento Racial, uma proposta de reconstrução da democracia brasileira. E ainda Marcos Queiroz, professor no Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, o IDP. Mais uma vez, obrigado aos três. Agora o Link CNJ da Notícias da Justiça. Vamos fazer um giro pelos estados e pelos tribunais do país. O Tribunal de Justiça e o Tribunal Regional do Trabalho, em Minas Gerais, organizaram uma Olimpíada para estimular o uso da linguagem jurídica simples e acessível a todos. 12 grupos de servidores desenvolveram ferramentas que viabilizam a linguagem simples e foram premiados pelas iniciativas. O ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do STF e do CNJ, participou por videoconferência. Fico extremamente feliz quando eu vejo eventos como esse e sinto que o Judiciário abraçou bandeiras da linguagem simples. Em Rondônia, o Tribunal de Justiça, a Escola de Magistratura e a Secretaria de Justiça do Estado assinaram um acordo para a implantação da justiça restaurativa no sistema prisional. Esse recurso, estimulado pelo CNJ, não apenas busca solução para os conflitos, mas trabalha para transformá-los em oportunidades de reparação e aprendizado. O Tribunal de Justiça do Amazonas, em parceria com mais de 20 instituições,
realizou um mutirão em favor de pessoas em situação de rua. É o Pop Rua Ajude, alinhado a diretrizes do CNJ. O mutirão permite o acesso rápido e simples dessas pessoas a serviços públicos relacionados a direitos fundamentais, como o registro civil, a concessão de benefícios sociais e previdenciários, além de assistência médica e psicológica. É hora do CNJ nas redes. Vamos ver algumas das postagens que marcaram a semana nas redes sociais do CNJ. Oi, pessoal! Hoje vamos começar falando sobre orçamentos. Você sabia que o orçamento, em geral, não pode ser cobrado? Isso mesmo. É um direito seu como consumidor receber o orçamento com todos os detalhes, mão de obra, equipamento, início e fim do serviço. Mas também tem algumas exceções. Se for necessário deslocamento do fornecedor, desmontar o produto para análise ou uma avaliação mais complexa, aí sim a cobrança pode ser permitida, mas só com aviso prévio e justificativa. Caso contrário, essa prática pode ser considerada abusiva. Agora, um assunto muito importante. A cada dia, 4 mulheres são vítimas de feminicídios no Brasil. Esse é um problema que afeta milhares de brasileiras diariamente. Para ajudar no combate à violência doméstica contra as mulheres, foi lançada durante a sessão plenária do STF a campanha Não Fique em Silêncio. Se você souber de alguma situação de violência ou for vítima, não hesite em denunciar. Ligue para o 190 e ajude a quebrar o silêncio. Para quem é trabalhador seletista e está pensando em pedir demissão, uma dúvida comum é sobre o saque do FGTS. Quem pede demissão não pode sacar o FGTS imediatamente, mas há algumas formas de acessar parte desse saldo. Uma delas é o saque aniversário, que permite sacar apenas o valor referente à multa rescisória. O restante do saldo da conta do FGTS ficará disponível para saques aniversários futuros. Você também pode usar o FGTS para comprar um imóvel ou em casos de doenças graves. Por hoje é isso. Acompanhe a CNJ nas redes e também no canal do WhatsApp para saber mais informações sobre o Judiciário. Até semana que vem. É hora do quadro Uma História, aquele momento em que uma juíza ou um juiz conta uma história que marcou a carreira dela ou dele. Olá, eu sou Paula Afonsina, sou juíza de direito substituta do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Atuo em várias circunscrições, melhor dizendo, várias competências, mas há 2 anos eu tenho atuado na área da infância e juventude aqui no tribunal. Uma situação que nós enfrentamos aqui na segunda vara é de um processo em que havia um adolescente acusado de atos de violência doméstica contra a própria mãe. Enfim, havia ali condições dele ser liberado e dele responder em liberdade, mas a mãe pediu uma medida de proteção, a mãe pediu uma medida protetiva de urgência para que aquele filho não mais se aproximasse dela, não mais tivesse contato com ela, porque ela se via realmente numa situação de risco. Como era uma família em que havia a figura da mãe, mas o pai do adolescente não estava presente, não morava no DF, enfim, acabou que o adolescente teve que ir para o acolhimento institucional, porque não havia ali outro familiar adulto que pudesse se responsabilizar por ele. E na primeira audiência marcada, a mãe veio e o adolescente não veio. E aí ela nos relatou, falou, olha, o meu filho já saiu do acolhimento, eu não aguentei ver meu filho naquela situação, eu pedi para ele voltar para casa, porque, enfim, o coração de mãe falou mais alto, foi essa a expressão que ela usou. E hoje eu fiz de tudo para ele vir para a audiência, mas ele falou que não vem porque ele tem medo de ficar preso. Então a gente marcou a nova data, mandou buscar esse adolescente e, paralelo a isso, nós resolvemos fazer uma intervenção em relação à mãe. O juiz titular da segunda vara da infância e juventude, Dr. Márcio, ele teve uma ótima ideia, sabendo que existem esses processos em que as mães são vítimas de apontados atos de violência praticados pelos adolescentes e seus próprios filhos, ele pediu que fosse destinada nesse programa um número de vagas para atender as mães vítimas de violência, para que elas pudessem ter acesso a acompanhamento psicológico, acompanhamento nutricional, odontológico, enfim, uma série de serviços destinados a restabelecer a saúde física e mental daquela mulher, para que ela pudesse, né, se fortalecer e a partir daí fosse feita uma intervenção em toda a família, evidentemente. E na segunda audiência, o oficial de justiça foi lá, buscou o adolescente e ele veio, e veio também a mãe dele. E aí essa mulher já veio com uma outra postura, sabe? Ela estava bem emocionada na audiência, a mãe dele comentou de uma série de melhoras que havia realmente acontecido na vida da família a partir daquela primeira situação, que infelizmente, né, teve que ser o pontapé para esse
ciclo de mudanças, e aí, ao final da audiência, com a concordância da promotoria e da defesa, nós propusemos a esse jovem a chamada remissão, que é uma maneira diferenciada de resolver o processo na infância e juventude, quando é possível você suspender o processo e determinar ao adolescente que ele cumpra uma medida em meio aberto, ou seja, uma medida que não vai restringir a liberdade dele. E nesse caso, a gente tinha avaliado que a liberdade assistida seria a medida mais adequada, e nessa liberdade assistida, o adolescente é acompanhado por uma equipe técnica, muitas vezes composta por psicólogo, pedagogo, assistente social, e ele também ia passar a ter os acompanhamentos com os encaminhamentos para a questão de saúde mental, drogadição. E aí, quando a gente encerrou a gravação, a mãe já em lágrimas, né, ela falou: doutora, olha, hoje eu venho aqui, assim, muito mais fortalecida do que eu saí daqui naquela primeira audiência. Aí eu falei: a senhora está indo para o projeto do SESC Senat? Ela falou: estou indo, eu conversei com a psicóloga, estou tendo acesso à psicóloga, me encaminharam também para dentista, tem nutricionista, enfim. Ela falou o quanto aquele projeto, né, aquela intervenção, trouxe para ela uma série de melhorias que permitiram a ela se fortalecer enquanto mulher, enquanto pessoa, e poder, inclusive, né, uma vez fortalecida, lidar melhor com as questões que aquele filho em especial trazia para ela. E aí eu também pude explicar para ele que, evidentemente, na relação mãe e filho existem momentos de conflito, às vezes sua mãe fala algo que você não gosta, mas jamais a violência verbal, jamais a violência física pode ser uma resposta. Dessa história toda, o que me ficou de lição ou de aprendizado, na verdade não é aprendizado, é um reforço de uma ideia, né, que nós, juízes, pelo menos falo nós, os que trabalham aqui conosco, que temos, que é de como é importante a atuação em rede, como é importante que a justiça, principalmente quando lida com grupos vulnerabilizados, ela possa atuar como catalisadora dessa rede de proteção, dessa rede de atuação que venha para, de fato, ajudar a transformar a vida dessas pessoas que muitas vezes são marginalizadas do acesso ao serviço público, do acesso a inúmeros direitos que a Constituição garante. Bem, chegamos ao fim de mais um Link CNJ. Muito obrigado a você que esteve com a gente até agora, na rádio e na TV Justiça. Até a próxima semana.